Olá, quem atua na área da educação ou se prepara para concursos com certeza já esbarrou nessa sigla, PPP, o Projeto Político Pedagógico. Mas o que ele realmente significa? É só mais um documento obrigatório? Hoje a gente vai fundo. Vamos desconstruir essa sigla para entender por que ele é chamada de a alma da escola. E para guiar essa nossa jornada, a gente vai usar um material de primeira, o Caderno 15. É um guia de estudo estratégico feito pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é a cabeça por trás do projeto Alero Turbo. É um conteúdo denso, riquíssimo, e o nosso trabalho aqui vai ser o de pensar os pontos mais essenciais. Bom, nosso roteiro está bem claro. A gente começa entendendo a identidade do PPP, depois mergulha na sua arquitetura e nos princípios que o sustentam. Aí, a gente entra numa parte que eu sei que todo mundo gosta, as armadilhas de concurso. Depois, para ver se o conteúdo fixou, vamos resolver umas questões. E, para fechar, aquele resumo de ouro com tudo que importa. Tudo pronto? Então vamos lá! Certo. O ponto de partida é o mais importante de todos. O PPP não é de jeito nenhum só um monte de papel que fica guardado na diretoria. Ele é, na verdade, a identidade da escola. E essa identidade, olha só, tem duas faces que são inseparáveis. Pensa assim, a dimensão política é o porquê de tudo. É o grande objetivo, o compromisso da escola em formar cidadãos com certos valores para um modelo de sociedade que ela acredita. Já a dimensão pedagógica é o como. São os métodos, as estratégias, as ações concretas que a gente vai usar para alcançar aquela visão política, sabe? Uma define o destino, a outra desenha o mapa. Agora, acende o alerta para quem estuda para concurso. A LDB, nossa Lei de Diretrizes e Bases, não só comenta, ela exige a elaboração da proposta pedagógica. E isso amarra dois pilares fundamentais, a autonomia da escola e a gestão democrática. Fica de olho porque a FGV adora, mas adora mesmo, cobrar esses artigos para testar quem sabe a diferença entre o dever de elaborar e o dever de participar. Ok, a gente já entendeu que o PPP é a identidade da escola. Mas como é que se constrói essa identidade na prática? O professor Lessa usa uma metáfora que, olha, ajuda demais a visualizar essa estrutura. Vamos imaginar que o PPP é o plano de navegação de um navio. Antes de sair do porto, a tripulação precisa ter resposta para 3 perguntas essenciais, certo? Onde é que a gente está agora? Para onde a gente quer ir? E qual é a rota que a gente vai seguir? Cada uma dessas perguntas vai dar origem a um dos 3 marcos que estruturam o projeto. Então, essa jornada se organiza em 3 grandes etapas, bem lógicas. O marco situacional, o marco doutrinal e o marco operativo. Vamos olhar para cada um deles agora com mais calma. O primeiro passo de todos é o marco situacional. É o diagnóstico. É a pergunta, onde estamos? É aqui que a escola tira um retrato sincero de si mesma. Analisa dados do IDEB, taxa de evasão, o perfil da comunidade, tudo o que ajuda a entender o ponto de partida. Com esse retrato em mãos, a gente avança para o marco doutrinal. A pergunta agora é, quem queremos ser? Esse é o horizonte, a visão de futuro. É aqui que a escola define sua filosofia, seus valores, que tipo de cidadão ela quer formar, entende? É a bússola moral do projeto. E, por último, vem o marco operativo que responde como faremos. Se o doutrinal era o sonho, o operativo é o plano para fazer o sonho acontecer. Ele vai detalhar as ações, as metas, quem é responsável pelo quê, os prazos. É ele que faz a ponte entre a realidade de hoje e o futuro que a gente quer. Muito bem, já entendemos a estrutura. Mas qual é a base que sustenta tudo isso? Segundo a maior especialista no assunto, Ilma Passos Veiga, um PPP de verdade precisa obrigatoriamente ser construído sobre 5 princípios. Guia? São eles: igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade e a valorização do magistério. Esses princípios são a garantia de que o projeto não vai ser só um documento técnico, frio, mas algo humano e realmente democrático. E aqui, tem uma nuance que é ouro em pó para a prova. A FGV vai armar uma pegadinha, pode esperar. Ela vai testar se o candidato acha que igualdade é só garantir a vaga, o acesso. Mas, segundo a Veiga, o princípio vai muito além. Ele foca na permanência com sucesso. Ou seja, não adianta só matricular. A escola tem que criar condições para o aluno aprender e terminar os estudos. Essa diferença é tudo. Certo. Agora a gente entra no que eu chamo de zona de perigo. Vamos passar o olho em 3 pontos que a FGV usa direto para derrubar candidato. Muita atenção aqui, hein? Primeira coisa, depois de escrito o PPP está pronto e acabado, é um produto final, fechado? Não, de jeito nenhum.
A palavra-chave aqui é processo. O PPP é um documento vivo. Ele está sempre em construção, sempre sendo reavaliado. A banca vai tentar te vender a ideia de que ele é algo estático. E essa vai ser, com certeza, a alternativa errada. Agora, uma pegadinha de terminologia clássica. A lei, a LDB, ela usa exatamente essas 3 palavras. Projeto político-pedagógico? Não, não usa. A LDB, lá nos artigos que a gente viu, fala em proposta pedagógica. O termo projeto político-pedagógico foi consagrado pelos teóricos, como a própria Ilma Veiga. Saber essa diferença pode garantir aquele ponto que salva a aprovação. E a terceira armadilha, super atual, com a chegada da BNCC, que é uma regra nacional, o PPP de cada escola perdeu a validade? Virou peça de museu? Jamais! Pensa bem, a BNCC diz o que é essencial ensinar. Ela é o currículo de referência. O PPP diz como e por que aquela escola específica vai ensinar aqueles conteúdos, respeitando a sua realidade, os seus valores. Um não anula o outro, de forma alguma. Eles se complementam. E agora, o nosso teste de fogo. Eu separei algumas questões direto do guia de estudos para a gente aplicar tudo isso que a gente conversou até aqui. Vamos ver como funciona na prática. Olhem só essa primeira questão. Ela fala de uma análise de dados de evasão, de notas, do perfil das famílias. A pergunta é simples. Essa atividade pertence a que parte do PPP? Vamos lembrar dos 3 marcos: diagnóstico, filosofia e plano de ação. Onde isso se encaixa melhor? A resposta certa é a C, marco situacional. O raciocínio é direto. A questão está descrevendo um diagnóstico puro. É uma análise da realidade atual da escola, como se fosse uma fotografia do ponto de partida. E essa é a definição exata do marco situacional, sem erro. Vamos para a próxima. A questão 03 quer saber qual é o objetivo do marco operativo. As alternativas falam sobre definir visão de mundo, apresentar diagnóstico, traduzir ideias em ações. Qual dessas opções descreve melhor a parte do como fazer? Com certeza a resposta é a C. A palavra mágica aqui é traduzir. A função do marco operativo é exatamente essa: pegar a filosofia, os sonhos lá do marco doutrinal e traduzir tudo aquilo num plano de ação prático, com metas, com prazos, com gente responsável. É o braço executor do projeto. E a nossa última questão, a número 08, ela pede para a gente identificar o que não é um dos princípios de Ilma Passos Veiga. Temos ali qualidade, gestão democrática, valorização do magistério e também padronização de resultados e ranqueamento. Qual desses parece ser o intruso nessa filosofia? Sem a menor sombra de dúvida, é a C. Padronização e ranqueamento, isso vai na contramão de tudo que a Veiga defende. A filosofia dela é toda sobre valorizar a identidade única de cada escola, a colaboração. Ela não está nem um pouco preocupada com competição baseada em ranking de notas. Essa é uma armadilha clássica que bota de um lado a visão democrática e do outro uma visão gerencialista. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos revisar os pontos mais essenciais. É um resumo direto do material estratégico do professor Lessa. Se for para lembrar do mais importante, é isso aqui. Primeiro de tudo, a natureza dupla do PPP. Ele é político porque define o tipo de cidadão que se quer formar, e ele é pedagógico porque organiza como isso vai ser feito. E tudo isso com base firme na LDB, artigos 12, 13 e 14. Guia, a arquitetura dele é superlógica. O marco situacional pergunta: onde estamos? O doutrinal pergunta: aonde a gente quer chegar? E o operativo detalha: como vamos fazer para chegar lá? É isso: diagnóstico, filosofia e ação. E para sustentar essa construção toda, os 5 princípios da Veiga: igualdade, que é acesso mais permanência com sucesso, qualidade socialmente relevante, gestão democrática, liberdade de pensamento e a fundamental valorização do magistério. Guia, o professor Lessa termina o guia dele com uma reflexão muito bonita, que diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. O PPP é exatamente isso. É a sabedoria e o entendimento que constroem e sustentam o projeto de uma escola. E para a gente continuar pensando sobre o assunto, fica a pergunta: qual será o maior desafio hoje para fazer com que o PPP realmente saia do papel e se torne a alma viva e democrática de uma escola? Espero que essa análise tenha ajudado. Agradeço a companhia e até a próxima.